Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui pela nossa Meeting Minds Live Session. Mais uma quarta-feira à noite que a gente compartilha conhecimento com vocês. E hoje é dia da gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa pandemia, né? Muitos de vocês talvez já tenham ouvido muito falar sobre as questões da pandemia, mas a gente resolveu trazer um assunto bastante interessante, que é falar sobre as nossas emoções, né? Como o nosso comportamento emocional pode influenciar o nosso bem-estar ou eventualmente alguma questão que não seja tão legal para nós. E para isso eu convidei a Alice Arruda, que é psicóloga clínica, que vai nos ajudar aqui com esse assunto para a gente entender melhor essa questão das emoções. Mas eu vou deixar que ela se apresente, fale um pouquinho sobre o trabalho que ela faz e depois a gente fala especificamente sobre o nosso tema de hoje. Boa noite, Alice. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do nosso Meeting Minds Live Session, da nossa live semanal. É um prazer ter você aqui com a gente. E conta um pouquinho, então, para as pessoas quem é você, o que você faz, para que eles entendam um pouco melhor antes da gente falar do nosso assunto. Legal, boa noite, Botelho. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A gente sempre tem que colaborar, sempre tem que participar. Eu sou muito assim, eu gosto de participar, eu gosto de colaborar. Eu acho que a gente tem que ampliar a nossa visão para tudo, né? E como ser humano, a gente é atravessado por muitas coisas, né? O meu trabalho tem um consultório aqui em São Caetano, moro em São Caetano, né? Atendo na linha junguiana, atendo na linha da psicossomática, atendo como arte terapeuta. Também sou contadora de histórias, né? Conto história dentro do hospital sírio-libanês, trabalho que eu já faço há muito tempo, que eu gosto de fazer, né? É um trabalho que me renova, que me faz ter um outro olhar para a vida, né? Essas coisas todas vão fazendo com que a gente, cada vez mais, vai se tornando mais humano, né? E eu acho que é isso que está faltando um pouquinho para a gente, né? Esse fato de ser um pouco mais humano, né? Essas coisas todas que a gente faz. Tive um trabalho antes meu trabalho era com tubulação de gás, rede de gás, né? Engenharia do gás natural, né? Hoje já não mais, troquei, né? Criatividade, mudanças. Hoje, como diria minha mãe, eu sou engenheira da alma, né? Troquei por tubos de emoções, por tubos de afetos, né? Comecei a fazer a minha vida por esse caminhar, um caminhar mais leve, um caminhar mais gratificante, um caminhar mais gostoso para a vida, né? Sair um pouco. Tem um momento na vida da gente que as coisas exteriores já não falam mais para a gente, sabe? O importante é a gente ouvir aquilo que é interno, aquilo que realmente conversa com a gente, né? É um convite que é feito para a gente para começar a olhar para aquilo que é dentro, né? Que está dentro da gente, que são as nossas necessidades, que a vida toda a gente vai tampando, né? A gente vai deixando isso de lado, a gente vai deixando de fora, a gente não se dedica a ter um trabalho de fazer ter empatia pelo outro, ser solidário com o outro, né? Esse meu trabalho, por exemplo, na contação de história é isso, né? Ser um trabalho voluntário, você pegar 2, 3 horas do seu dia, ir lá, se for a contar a história para a criança dentro do hospital, fazer a diferença, tirar ela da dor daquele momento, né? Também no meu consultório, trabalho com histórias, né? Com os meus pacientes, trabalho com os livros, trabalho com essa coisa de poder fazer, ver um outro olhar para a vida, tentar olhar para um lado positivo para a vida, das coisas que estão acontecendo para a gente, né? Porque, afinal de contas, a vida é assim, é desafio o tempo todo, a gente nunca está parado, né? Aliás, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida toda, é justamente isso, né? A gente tem que estar aberto para a mudança, porque hoje está tranquilo, amanhã a gente não sabe, amanhã é um outro dia, né? O tempo todo a gente está envolvido com mudança, a gente tem que estar muito aberto para essas mudanças, né? E para entender, para olhar para a coisa de uma outra forma, né? E não simplesmente ver como um problema, e sim parar e olhar, né? Agora, a situação que a gente está vivendo hoje é uma situação muito preocupante, né? Para a gente da área da saúde, para a gente da área da psicologia, está bem difícil, né? De olhar, de entender, de viver, de dar conta do que as pessoas estão vivendo, né? É muito preocupante porque os problemas psiquiátricos hoje se tornaram tão ameaçadores como o Covid, Uhum. né? As pessoas estão se sentindo tão ameaçadas, tão estressadas, tão ansiosas,
estão amedrontadas no seu próprio ambiente, dentro da sua casa, com tudo isso que está acontecendo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente entrar a falar dessa questão de estar em casa, você falou um ponto interessante, né, importante, que é a questão do ser humano, né, de sermos mais humanos, e uma das características que provavelmente só os seres humanos, ou praticamente nós somos uma das únicas espécies que tem emoções, né, talvez os primatas, enfim, mas somos uma das poucas espécies que dispõe das emoções, que é o nosso tema de hoje. Então eu começo te perguntando, por que cuidar das emoções? Por que é importante as pessoas terem que cuidar das suas próprias emoções? É, justamente por isso, né? Porque é a emoção que nos afeta, né? Vamos pegar aí essa pandemia. O que esse medo está fazendo com a gente? Né? Ele está enclausurando a gente cada vez mais, porque eu não entendo, né? De repente, a minha vida, eu tinha uma vida estruturada, onde eu podia fazer tudo. E hoje, o que eu posso fazer? Absolutamente nada. O que eu posso fazer hoje é ficar dentro da minha casa. Né? Isso é o ideal. Tem pessoas que ainda têm um trabalho que é essencial, que tem que sair. Mas por que a gente tem que cuidar dessa emoção? Justamente por isso. Porque essas emoções me atravessam. Elas me fazem me sentir bem ou me sentir mal. Elas me colocam para produzir ou para a inércia. Né? É através da emoção que eu vou dando tom para a minha vida. E se eu tenho as minhas emoções bem cuidadas, se eu tenho um equilíbrio emocional, um equilíbrio, sabe, físico, eu consigo fazer as coisas. Mas tudo isso está atrás da onde? Da minha emoção. Né? Porque é essa emoção que me faz levantar, é essa emoção que me motiva, é essa emoção que me coloca para frente. Se eu não tiver emoção, a gente não faz absolutamente nada. Por isso que eu tenho que cuidar. Se eu fico muito estressada, o que acontece comigo? Meu cortisol está lá em cima. E aí o que acontece? A minha imunidade abaixa. Se a gente pensar no Covid, qual que é o maior problema do Covid hoje? Se nós estivermos com a nossa imunidade baixa, o que acontece com a gente? Estaremos com um risco muito grande de ser afetado, né? Pelo Covid, tá? Nesse momento. Então, a gente tem que cuidar muito bem. E aí é o grande paradigma, né? Porque a gente precisa manter a imunidade alta para poder combater o coronavírus por um lado, e por outro lado a gente tem que equilibrar as emoções para justamente não entrar num ambiente negativo de estresse, onde a gente propicia, né, que o nosso cérebro despeje cortisol na nossa corrente sanguínea, e isso faz com que a nossa imunidade abaixe. Então é achar realmente esse ponto de equilíbrio para conseguir ter uma vida saudável nesse ambiente, né, de isolamento social. E aí eu aproveito para te perguntar, Alice, até que ponto as emoções influenciam no nosso corpo? A gente já teve um caso que eu acabei de falar, que você comentou do cortisol, né, onde a emoção diretamente influencia no corpo, mas até que ponto as emoções, além disso, influenciam no nosso corpo ou de forma geral na nossa vida? Olha, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, que a gente tem que cuidar das nossas emoções, porque as emoções não cuidadas, elas nos levam a falecer. Vamos pegar aqui a angústia. O que é a angústia? É aquela dor no peito, sabe? A gente é tomado por uma aflição que a gente não vê saída. Quando você está numa situação dessa, o que você consegue produzir? Nada. A gente só fica angustiado, aquela dor no peito, aquela, sabe? Aí vem a ansiedade, né? A palpitação, que eu não consigo respirar. Então, eu vou saindo de uma emoção e vou para outra. Aí eu vou para a insônia, né? Aí inércia, eu não produzo nada, eu perco tempo, eu faço as coisas, eu não consigo produzir. O excesso de preocupação não me deixa dormir. O que eu preciso para ter uma vida, para ter um dia legal? Eu preciso do quê? Dormir, eu preciso dormir bem, para no dia seguinte eu dar conta. Mas você percebe a minha emoção? A insônia me permite dormir? A aflição me permite dormir? Né? A angústia me permite dormir? Essas coisas todas mexidas vão me dar condições para eu dormir, para eu ficar bem? Se não estiverem tratadas? E aí, por exemplo, uma pessoa que está assistindo a gente, o que ela pode fazer num momento desse, se no exemplo que você deu ela não consegue dormir,
ela está muito agitada ou está com muitos pensamentos, né? Aquele turbilhão de coisa na cabeça. Como é que ela faz para, ou está angustiada, né? Como você disse, e aí como é que a pessoa faz para se acalmar ou pelo menos tentar de alguma forma deixar o cérebro mais tranquilo para conseguir dormir e ter um sono mais reconstrutor. Uma coisa importante que a pessoa precisa ter, agora isso é difícil, sabe? Porque quando ela está nesse estado de muita agitação, de angústia, de ansiedade, de insônia, ela já está muito, né? Ela tem que estar num processo até terapêutico, né? Ela tem que estar num processo de ela estar se autoconhecendo, ela precisa se conhecer para poder dar conta. Ela precisa ter movimentos onde aquilo venha a acalmar, abaixar isso, né? Aquilo que está muito alto, a gente tem que trazer um pouquinho e abaixar. Um exercício excelente para qualquer situação que a gente está vivendo aqui é o próprio da respiração, né? Se a gente parar e pensar da meditação, onde você vai fazer oxigenar o seu cérebro para que ele possa ter espaço. E aí você ter calma para poder, sabe, aquilo te acalmar, você ir ficando mais tranquilo, para ir, sabe, superando. Calma, um passo de cada vez. Respirei, voltei, respirei mais fundo, voltei, faço 4 vezes, volto de novo, respiro, expiro, até eu me acalmando. Só que esse é um processo onde a gente precisa ter tranquilidade. Quem está nesse estágio, às vezes não tem essa tranquilidade. É difícil, é um processo muito difícil e que consome demais a pessoa, né? Por exemplo, aquele que está na inércia, ele não quer fazer absolutamente nada, ele não faz absolutamente nada, ele não se envolve com absolutamente nada, aí não consegue dormir. E não consegue dormir por quê? Não produziu nada, não fez nada, não se cansou, não, entendeu? Como é que o organismo sente isso? Tá naquele loop, né, que a pessoa ela se sente que não produziu nada, que não fez nada, e aquilo começa a trazer ansiedade, daí a ansiedade não deixa dormir, causa angústia, daí a angústia não permite que a pessoa produza e vira um loop negativo que a pessoa não consegue sair, né? Não, e aí vem, se ela começa a pensar, né, nos meus medos, nos medos que eu tenho, o que eu vou perder, o que eu não vou perder, sabe? Tá com a cabeça lá no futuro. E a coisa tá aqui, ó, a noite é hoje, eu tenho que dormir hoje, porque amanhã eu tenho que estar bem. Mas a pessoa não consegue nem pensar isso, ela tá lá na frente, sabe? Vou perder emprego, vou perder família, vou perder isso, vou perder aquilo. E esse medo avassalador, ele vai ficando cada vez maior dentro da pessoa. E vai tirando o quê? A paz, a tranquilidade que é preciso ter. Como é que a gente consegue ter essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade? É um processo de autoconhecimento, é um processo de você olhar para você, se conhecer, olhar como é que é o seu interior. Como é que a gente sabe? A gente tendo as coisas, tendo um olhar diferente para a vida, tendo um olhar mais humano, tendo um olhar mais positivo, a gente começa a ter uma outra vida, sabe? Não essa coisa louca que a gente só está vivendo na disputa, na busca, sabe? O tempo todo pro outro. Não para mim. Né? Eu estou em busca de fazer o quê? Eu preciso estar fazendo sempre as coisas lá na frente. Às vezes eu não quero fazer mais, aquilo me faz mal, eu estou trabalhando num lugar onde eu não posso, eu não aguento, eu não quero mais fazer isso, mas eu fico fazendo aquilo. O que eu estou fazendo com o meu organismo? Cada vez mais eu estou destruindo, eu estou indo contra aquilo. E aí eu vou perdendo o quê? Vou perdendo saúde. Sabe? Aí a gente vai entrar na psicossomática, sabe? Na somatização, nessas coisas todas que vai deixando cada vez mais o ser humano mais envolvido e com menos qualidade de vida, né? A gente tem que ter um movimento para ter qualidade de vida, para melhorar as nossas emoções. E me diz uma coisa, Alice, no fundo, nós, seres humanos, somos seres sociais, a gente precisa das outras pessoas, não só como dependência para a gente ter o contato em si, né, a reprodução da espécie e outras atividades, mas também para o bem-estar, né? Normalmente a pessoa que vive isolado, em raríssimos casos, ela normalmente é uma pessoa que tem problemas, que não se sente bem, não se sente feliz, ou tem uma certa tendência a ficar depressiva e por aí vai. E aí o que aconteceu nesse isolamento é justamente isso, ele amplificou, principalmente para aquelas pessoas que de alguma forma já se sentiam sozinhas ou isoladas, isso amplificou ainda mais esse sentimento, uma vez que a gente tem essa necessidade social. Então, até que ponto
esse isolamento, ele nos afeta do ponto de vista emocional e realmente faz com que a gente fique paralisado. Nossa, afeta e muito, né? Vamos pensar que não é uma pessoa que ela seja depressiva, né? Vem o estado de isolamento social. Como que ela se sente? O depressivo já é, né? Já tem aquele fundo da solidão, né? Vem o isolamento social, não pode sair de casa, não pode fazer as coisas, tem que ficar cada vez mais. E vamos supor que essa pessoa seja uma pessoa de idade, né? Ela está privada de ver as pessoas, ela está privada de tudo. E ela tem que dar conta. Como é que ela dá conta sozinha disso? Né? Olha como as emoções afetam a gente. Olha como esse contato do outro, essa coisa, o quanto é importante, né? Esse contato social é muito importante. E o outro, como é que isso chegou na gente? A gente foi tirado assim, ó, da noite para o dia. A gente acordou no dia seguinte, olha, tem essa pandemia, tem essa situação, acabou, a partir de hoje todo mundo fica em casa, todo mundo faz isso. De um cenário de guerra, né? Onde ninguém podia fazer mais absolutamente nada. Como é que eu, saudável, recebo isso? Como é que o depressivo recebe isso? Cada um afetado na sua doença vai receber isso de uma forma. Agora, os mais saudáveis, para a gente foi um desespero, porque é aquilo, né? Um dia você está contente, um dia você está, sabe, você está triste, outro dia você está mais ou menos. Nossa, mas eu não estou dando mais conta. Eu estou ficando, né? Na verdade, o que essa Covid fez com a gente, né? Ela fez a gente se voltar para a gente. A gente está olhando para coisas nossas que às vezes a gente não estava preparado para olhar. Né? É difícil conviver comigo mesmo dentro da minha casa. As pessoas que estão sozinhas é ainda muito pior do que quem tem a família. E tem outros problemas, né? Mas a pessoa que está sozinha, tá bom, eu vou arrumar, eu vou organizar, eu vou ver um filme, eu vou ver uma série. Mas tem uma hora que isso não basta mais. Tem hora que você tem que olhar para você e para as suas coisas. E como é que você vai olhar para você e para as suas coisas? Como é que você dá conta de fazer isso, sendo que a gente nunca foi preparado para isso? Aí vamos pegar na família, né? A pessoa tem uma rotina, de repente é todo mundo dentro de casa, ao mesmo tempo, no mesmo instante, e está acontecendo as coisas, e aí é fácil, né? Todo mundo está muito junto. Como ficam os atritos nessas horas? É fácil lidar com isso? Claro que não, né? E me Não diz é fácil. e me diz uma coisa, Alice, você comentou da questão do olho no olho, né, do contato, e realmente isso foi, eu vejo alguns amigos, pessoas que eu conheço falando que uma das coisas que as pessoas, né, que elas estão sentindo mais falta é justamente desse contato. Não só o contato do tato mesmo, de dar um abraço, de cumprimentar, mas o próprio contato de estar junto com a pessoa, fazer um churrasco ou ir num barzinho conversar, enfim, ter esse contato social e hoje não está sendo possível por conta do isolamento. Mas as pessoas começaram a desenvolver de certa forma uma maneira, né, se adaptar a pelo menos tentar minimizar esse impacto que é através das conversas online. Então as pessoas têm usado aplicativos de mensagens como o WhatsApp, por exemplo, para fazer chamadas de vídeo, ou os próprios aplicativos de celulares, Skype, enfim, outros que fazem chamadas de vídeo para poder ter um mínimo de contato com outras pessoas. Você acredita que esse tipo de contato online, embora não seja necessariamente um contato físico, ele ajuda nesse momento? Olha, Botelho, eu vou te falar uma coisa. Nós, psicólogos, somos os caras que mais, né, que a gente assim mais batalhou para que a internet não fosse tão presente na vida das pessoas como estava antigamente, né? Hoje não, hoje a gente reconhece. Se não tivéssemos essa tecnologia, estaríamos muito pior, né? Porque por mais que você não possa ver o seu amigo, quando você manda uma mensagem de vídeo para ele, você conversa com ele, você consegue ver, você vê que ele está bem, você consegue ver que tem né, tá em bem-estar, que está lá, que está acontecendo, que a vida está rolando, que você fala, né? Por exemplo, você pergunta para a pessoa, como é que está a quarentena para você? O que você está fazendo? Eu estou cuidando disso, estou cuidando daquilo, estou fazendo, né? Você vê que tem vida, apesar de eu não estar tocando com você, apesar de eu não estar vivendo com você, estar distante de você, tem uma vida que está rolando, né? Então,
cada um começa a ver, né? Ah, que bom, aquele está andando. Ah, que bom, aquele meu também está andando. Poxa, falei com a minha mãe, falei com meu pai, eu não posso dar presente, mas mandei o vídeo. Né? Além de mandar vídeo, eu ainda falo para as pessoas, não fica só no vídeo, pega o telefone fixo, liga, como antigamente, né? Para ouvir a voz da pessoa também, sabe? Aquele movimento de pegar a lembrança de olhar, oh mãe, estou ligando, oh pai, estou falando, né? Mas falar, manter ainda isso também, que é uma outra forma, né? Recentemente eu fiz isso, eu liguei para minha tia em Ribeirão Preto, falei, tia, estou aqui, queria fazer charuto, como é que é aquela receita mesmo? Me fala, né? Mas eu liguei no telefone fixo, eu não quis fazer chamada de vídeo, para que ela falasse, para que ela olhasse, para que ela contasse, né? Aí, numa outra semana, a minha tia ligou e falou, eu estou aqui com os álbuns de casamento, né? Estou olhando as fotos, estou relendo, estou fazendo isso. Então, estas coisas são estas outras coisas que a gente tem que começar a achar para que isso ocupe um pouco essa afetividade que a gente tem. E que o distanciamento, que o isolamento propõe, né? Mas que a tecnologia, de uma certa forma, traz para a gente isso, né? Eu tenho visto agora pessoas que muito legal, que eles estão marcando, né, dates, né? Essa coisa do encontro, vamos jantar, vamos fazer, vai lá, põe a mesa, faz o seu prato, põe sua taça de vinho, consegue trocar, consegue fazer, está trocando, está fazendo. Estamos procurando uma forma de tentar abarcar o quê? Essa falta da afetividade que tanto nos falta. Né? Por que hoje a gente está louco por um abraço, a gente está louco para beijar, a gente está louco para fazer acontecer? Porque antes a gente tinha essas possibilidades, a gente valorizava. Mais ou menos. Hoje eu tenho certeza que a gente valoriza muito, né? Essa questão da gente poder ir e vir, né? Poxa, eu queria pegar meu carro, eu queria ir lá viajar, queria fazer, queria acontecer. Não, não pode, não é momento. Não é que você não pode, você não vai fazer. Não, agora não é o momento. Eu acho que eu tenho que ficar, eu tenho que olhar para isso, né? Então é essa coisa. A gente está buscando tentar eliminar um pouco, diminuir pelo menos um pouquinho a falta do afeto. E aí eu acho que a tecnologia hoje está ajudando muito a gente nisso, né? E é gostoso a gente ver o quanto as pessoas estão se encontrando com isso, né? A gente vê as pessoas fazendo música na sacada, né? A gente vê as pessoas se trocando, a gente vê essas coisas. Isso é gostoso, a gente vê e fala, meu, que bom, o mundo não está morto, as pessoas não estão, né? Tem ainda a pulsão, a energia está ali, a emoção está ali. E me diz uma coisa, Alice, uma pessoa que já tem eventualmente um histórico emocional mais complicado, por conta desse isolamento, ela pode agravar esse processo ou até mesmo desenvolver algum tipo de processo depressivo, por exemplo, por conta dessa questão do isolamento? Isso é possível? Sim, é possível sim. Até porque, né, se a gente parar e pensar nessas emoções, né, o quanto elas vão mexendo com a gente, o quanto elas vão trazendo para a gente, né, porque o que é uma condição nova, né, é uma condição nova, né, as pessoas não estão acostumadas com isso. E aí aquela coisa, tem casos que se você mudar a sala para a pessoa já é complicado. Da sala de atendimento, o set terapêutico, você mudou, a pessoa já não consegue ficar. Né? A pessoa que é depressiva, ela estava começando a andar, começando a fazer algumas coisas diferentes, veio o isolamento social, ela não pode mais fazer. Aí aquilo já dá para ela um peso maior, porque aí o que ela vai achar? Ela não vai entender que é a condição, ela vai entender que ela não dá conta, que ela não faz. Então pode agravar. O que a gente tem que fazer é justamente o oposto, né, Botelho? É mostrar o lado positivo, é mostrar que a gente está passando por isso, é tentar resgatar para cima, trazer para cima de novo. Vem cá, vamos trabalhar, vamos entender, vamos fazer, não pode se entregar, né? É o momento que agora, se a gente for ficar pensando, a gente olha para o Covid, o que o Covid está fazendo para a gente, né? Ele está mostrando para a gente encarar a morte. Eu estou aqui, em qualquer momento eu posso tirar a sua vida. Posso tirar a sua vida, posso tirar a vida dos seus entes queridos, né? Eu sou um vírus invisível e que ninguém tem controle. Então, este medo, este barulho fica com a gente. E em qualquer caso, Botelho, não é só para quem está afetado, não. O tempo todo. Quem hoje não está com medo? Quem hoje não está inseguro?
Né? Por quê? E, Por conta disso, porque é uma condição iminente de morte, né? É uma condição que a gente não sabe quem vai afetar, a gente não tem esse controle, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está aí numa luta danada para achatar essa curva, para que, né, uhum. a gente consiga passar por isso, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter o corona. Todo mundo vai ter. É só que, graças a Deus, e eu espero e eu quero acreditar nisso, que a gente tenha em tempo, sabe, distantes, e que todos consigam passar, que todos consigam se tratar, como a gente já passou por outras coisas, né? Mas é que, assim, é muito, a gente não viveu isso, é muito novo. Então, o Uhum. medo é desesperador. Essa coisa do medo, isso que fica é que está desesperando a gente. Então, tira, E, né, aquilo que eu tenho de calma, aquilo que eu tenho de tranquilidade, e vai esvaindo. e Alice, na prática, que tipo de ação a gente pode tomar para manter o equilíbrio emocional nessa fase? Né? De forma prática, o que as pessoas podem fazer para conseguir manter um maior equilíbrio emocional nesse dia a dia de quarentena e de isolamento? Uma coisa que a gente precisa fazer, e aí todo mundo tem que fazer, porque eu acho que agora é o momento, quem não faz ainda tem que ir para terapia, tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, tem que olhar para essas emoções, tem que se conhecer e ver como é que eu reajo a isso, como é que eu reajo a aquilo, né? Quer ver uma coisa que é muito importante, né? Nós estamos em quarentena, né? Eu não tenho nenhum atendimento presencial, eu só tenho atendimento online, né? E não é porque eu estou na minha casa eu não vou deixar de tirar o meu pijama, de tomar meu banho, de me arrumar, de fazer. Eu preciso ter uma rotina, né, com as minhas atividades, com os meus horários, muito determinada. Isso é muito saudável, a gente precisa, porque senão o tempo vai e a gente não sabe o que a gente fez. E aí dá aquela sensação que eu estou perdido. Não, se eu tenho uma rotina com as minhas atividades, com os meus trabalhos e os meus dias vão acontecendo, aquilo vai dando uma tranquilidade para mim. Aquilo faz com que eu fale, não, tá vendo, tá passando. Não é isso, não, eu estou me envolvendo com isso, com aquilo, as coisas estão acontecendo. Eu não estou parado. O que está parado? Está parado lá fora, mas aqui dentro tudo está movimentado. Aqui Uhum. dentro está tudo assim ainda, né? E num desespero, não está na calma, não está na tranquilidade, né? Tem pessoas, tem pacientes que estão em estados assim, super eufóricos, né? Super expansivos, né? Então a gente tem que controlar, tem que baixar, vamos trazer, vamos parar, vamos pensar. O que a gente precisa fazer? Eu preciso estabelecer uma rotina, é importantíssima essa rotina, né? Eu preciso, o síndrome do pijama, eu não tenho. Eu vou levantar de manhã, eu vou tomar banho, eu vou agir como se eu estivesse no meu trabalho, eu vou agir como se eu tivesse que, sabe, fazer as minhas coisas. Normal. Tem que ter essa rotina, tem que estabelecer os meus horários, tem que fazer. Eu tenho que fazer o meu exercício, mesmo que seja em casa. Eu preciso fazer algum tipo de exercício. É importantíssimo, inclusive para nós, né? Não podemos ficar parados. Isso ajuda no na nossa imunidade, no nosso corpo. O corpo precisa se movimentar. Passa pouco, mas passa, dá para a gente fazer. Né? Outra coisa, a gente tem que ter essa coisa da respiração, a gente precisa meditar, sabe? Quando a gente fala em meditar, é procurar essa quietude um pouquinho. Baixa a guarda, para, olha, pensa um pouquinho, sabe? Se estrutura, respira, volta. A gente não sabe respirar. A respiração está tudo aqui em cima. A gente sabe, precisa vir lá de baixo, volta. Pô, respirou, deu tempo, agora consegue, sabe? É muito importante. A gente tem que ter uma alimentação também correta. A gente precisa se alimentar de coisas boas. Não adianta, porque agora, né, eu não posso mais comer isso. Não, agora é o momento da gente preparar a nossa alimentação, a gente comer as coisas boas, né? E não é nada absurdo, não. É aquilo, arroz, feijão, legumes, aquela comidinha que era antes, né? Que a mãe fazia, né? Com tudo isso, a gente vai ter todas as vitaminas. É sem Para exagerar, né? suplementar As pessoas, isso, as sabe? pessoas acham que Para porque está em suplementar. casa fica comendo que nem louco e aí prejudica o corpo e a E mente. aí não adianta, né? Vem a compulsão, né? Outra Uhum. coisa, a gente também precisa fazer, a gente precisa dormir bem. Uma noite de sono muda toda a nossa vida. Quando eu não durmo bem, no dia seguinte eu não vou estar bem. Eu preciso dormir para eu poder ter um dia legal, né? Outra coisa, a gente tem que fazer algo que a gente gosta. Eu vou ler, eu vou ver um filme, eu vou ver uma série, eu vou ver fotografia, eu vou fazer algo que me dê prazer. É importante ter esse prazer. Né? Porque a partir do momento que eu tenho esse prazer, eu consigo produzir. Porque senão o que acontece? A dor fica aqui no alto e o prazer aqui embaixo. Eu preciso estar sempre ó, na linha do meio.
eu preciso ter esse caminho, eu preciso equilibrar isso. Né? A vida é um eterno equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio, mas eu tenho que, na média, estar bem, né? Eu preciso desse movimento e de fazer alguma coisa que eu gosto, né? E o noticiário, Cordeiro, escuta o que é necessário, mantenha-se informado, né? Mas não precisa ficar o tempo todo ouvindo todo aquele noticiário, toda aquela coisa. Ah, eu vi o jornal de manhã, de tarde, de noite. Não precisa, gente. Veja um jornal, é suficiente, você vai ter todas as informações. Né? Eu acho que a gente Alice, é já uma coisa boa, sabe? Por que acontece, né? Se a gente parar e pensar, a imaginação, ela é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o começo da cura. Diz isso Avicena, um médico filósofo, né? Ele fala isso. Se a gente começar a olhar, e olhar mesmo lá para a gente pensar na Grécia Antiga, ele fala que a doença, né? A saúde é o equilíbrio. A doença é o desequilíbrio. Agora, o que a gente faz para estar em equilíbrio, Botelho? A gente tem que manter a nossa mente e o nosso corpo saudável, né? Não adianta a gente só cuidar do corpo e esquecer da mente, não adianta também, que nem você falou, eu vou meditar, eu vou dormir bem, mas aí saio comendo que nem um desesperado, eu começo a engordar exageradamente, de repente dou margem a doenças cardiovasculares ou coisas complicadas, enfim. Procurar esse equilíbrio, né? Fazendo coisas saudáveis sem exageros, na minha visão, não sei se eu estou correto, eu acho que é o grande segredo aí para a gente passar melhor esse período. É isso mesmo, né? É essa coisa. E não é pedir muito, né? É comer bem, é dormir bem, é viver bem, sabe, ter parcimônia em tudo que a gente vai fazer. Faz sua atividade física, né? As pessoas falam, mas não tem tempo. Gente, ninguém tinha tempo. O que o coronavírus veio trazer pra gente? Dá tempo para todo mundo. O tempo, né? E sem tempo não há vida, né? Eu vou dizer para você, a minha casa, eu tô lá, sabe o que eu tô fazendo hoje? Eu cuido do meu jardim. Eu não tinha jardim. Agora, como eu tenho tempo, eu montei o meu jardim, eu estou organizando as minhas coisas, eu estou olhando cada detalhe que eu tenho que fazer, eu estou cozinhando, né? Agora eu estou começando a rever e olhar uma série de coisas que eu não preciso. Mas se eu preciso, por que eu estou comprando? Nossa, mas eu tenho isso, por que eu tenho isso se eu não estou usando? Eu acho que isso também é um outro movimento que a gente vai fazer a gente olhar para a gente, para as coisas todas que a gente tem que mudar. A gente vai ter eu acho que a gente vai ter um outro olhar para a casa. E o que é a nossa casa? Se não a nossa fortaleza, se não uma coisa assim, né? O nosso refúgio. É o melhor lugar que a gente poderia estar, né? E as pessoas estão esquecendo. Acho que o problema é ficar dentro do hospital, né? A gente está vivendo isso, mas é uma bênção, eu estou na minha casa, eu escolho o que eu quero comer, eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho as coisas que eu quero fazer. Pega esse, é um lado positivo que eu acho que a gente precisa olhar, né? Um outro lado positivo que eu acho que também tem esse Covid-19 é essa coisa de desenvolver a solidariedade pelo outro, né? Eu tenho que me preocupar com o meu vizinho. Eu tenho uma vizinha que é idosa, eu vou lá e me propõe, não, deixa que eu faça um recado para você. Eu tenho que olhar para o outro, porque se o outro impactar, vai impactar a mim. Eu acho que isso é um olhar que a gente há muito tempo não tinha. Verdade. E agora a gente tem esse diferencial para o ser humano. Ô Alice, antes de eu te fazer a próxima pergunta, que tem a ver com o que você falou dos noticiários, tem várias pessoas aqui que estão assistindo, que estão mandando oi. Bom. Olha que legal. A Marisa Guarda está te mandando oi. A Maria José Marques, acho que sua irmã, Maria José Marques Arruda. Fala aí, minha mana. A Jo Candeu, que trabalhou com a gente na Congás. Um beijo, Jo. Eu sei que você acompanha também meus posts, meu trabalho. A Jo também está desejando boa noite. A Benê Arruda, a Maria, a sua irmã acho que falou da Kira. A Kira também está. A Kira acho que é sua cachorrinha. Está aparecendo lá no fundo. É isso aí. A Kira também está na palestra. E a Gisele falou que ela coloca música para dançar, para se movimentar. Isso é interessante também, né? Isso é uma forma também de manter o equilíbrio, né? É tal do equilíbrio, né? E outra, Botelho, vamos parar e pensar, né? A dança, o que é a dança, né? Nossa, ela faz a flexibilidade da nossa vida, né? Quando eu danço, eu não sou duro para mais nada, né? Ela traz essa flexibilidade, é a arte, de novo, nos estruturando para a vida, né? Dançar, sabe, correr, fazer exercício em
casa, fazer yoga, fazer pilates. A gente tem tantas possibilidades. Eu tenho feito várias aulas live da própria academia, meus amigos, os professores, os amigos que são personal, eu vou dar aula disso, vai ter uma live legal. A gente tem uma possibilidade de fazer tantas coisas boas que a gente não tinha antes. Sabe por quê, Botelho? Porque deu tempo. Quem tinha tempo, Botelho? Ficava pensando só em trabalhar, né? E não pensava em si próprio, em Não, se eu olhava para a autoconhecer. família, as famílias se olhavam, as famílias se cumprimentavam, tinha almoço de família, tinha essas coisas, tinha, mas era no restaurante, era distante. Agora, hoje a gente não pode ir no restaurante, hoje tem que ser em casa. Então, é olhar para dentro agora. Né? Como diz meu amigo Jung, né? Quem olha para dentro sonha, quem olha para fora desperta. Essa coisa a gente tem que despertar para isso. E olha só, você falou sobre a questão dos noticiários, a gente falou do que é importante fazer para se manter bem, para se manter saudável, equilibrado emocionalmente. E vamos olhar do outro lado, o que a gente não deve fazer e o que a gente deve evitar, tanto quanto possível, para também manter esse bom equilíbrio. O que não é legal fazer, de repente, nesse momento? Banalizar a saúde. A gente não pode. A nossa vida é importantíssima. A gente não pode deixar de se cuidar. A gente tem que respeitar. É para usar máscara, é para usar álcool gel, é para saber lavar as mãos, é para guardar o sapato, é para ter o cuidado com as frutas. Essas coisas a gente precisa fazer. A gente não pode, em hipótese alguma, não fazer isso. Isso, assim, é a coisa mais importante que a gente não pode deixar. Por quê? Porque a nossa saúde é a nossa vida que a gente está cuidando, né? E olha, a vida que a gente está cuidando começa na nossa casa, né? Percebe? Começa lá na minha fortaleza, lá na minha, né? Onde tudo acontece, todas as coisas estão lá. E eu estou me protegendo, eu me protejo, eu faço, as coisas estão aqui. Então, se eu banalizar a minha saúde, acabou. Aí a gente vai entrar nesse desespero que os outros países entraram e que é uma grande lição para a gente, né? É só a gente olhar para essas coisas que aconteceram lá, que as pessoas não fizeram o que tinham que fazer, e a gente vai ver o quanto é importante. Então, banalizar a saúde, eu acho isso é uma coisa que a gente jamais pode fazer. Isso a gente, em momento algum, colocar, sabe, em dúvida isso, não coloque. Faça o que é pedido. É importante. Ficar em casa é primordial nesse momento. Sabe, a gente não pode banalizar. A gente não pode dar sopa com açúcar. Para a gente terminar, Alice, eu sei que a conversa está bem legal, acho que as pessoas também estão curtindo bastante, porque está sendo bem abrangente, está mostrando todo um lado que muitas vezes as pessoas não param para pensar, né, no dia a dia, que você trouxe para nós. E aí, para terminar, porque a gente também tem um tempo relativamente curto, eu queria que você dissesse para nós o que você acha que vai mudar depois, né, nesse período pós-quarentena, aí do ponto de vista emocional, né, das nossas emoções, o que deve mudar e que tipo de lição aprendida a gente vai ter quando passar esse período e a vida, em tese, voltar ao que era antes, ou pelo menos voltar mais à normalidade do que era. O que você acha que nós vamos ter de lição aprendida e vai mudar? Olha, dizer para você o que vai, né, a gente olhar assim para tudo isso que está acontecendo, dizer, né, o que vai acontecer, a gente não sabe. Infelizmente, a gente não tem noção do que vai ser. Mas eu acho que a maior lição aprendida nessa história é justamente essa questão da empatia, de olhar para o outro, de olhar para si, sabe? Que é uma coisa que as pessoas vão fazer. Né? Eu acho que nesse movimento vai ter essa coisa da gente voltar para a gente, de olhar para dentro mesmo, sabe? Esse isolamento social nos trouxe a oportunidade de conviver muito mais próximo, né, com as pessoas. Esse contato, essa coisa, sabe? As pessoas perceberem a importância dessa vivência, a importância de estar junto, né? Então, eu acho que a maior lição aprendida que a gente vai ter, eu acho que é isso. A felicidade se mede em termos de qualidade de vida interior. Eu acho que o coronavírus trouxe essa coisa da gente se voltar para a gente. O que adianta hoje você ter uma grana que eu tenha? Eu consigo ir para algum lugar que esteja limpinho? Eu consigo me isolar das pessoas? Eu consigo fazer as coisas sozinho? Não. A maior lição hoje é essa. Nós dependemos um dos outros.
Eu acho que essa lição, eu acho que é a maior, que vai ficar, pelo menos para mim, é a coisa assim mais clara, mais evidente, né? Eu vejo assim muito movimento, né? Olha os artistas, quantas lives eles estão fazendo, quantos alimentos a gente está arrecadando, né? Olha outras pessoas, o quanto estão colaborando, né? Eu conheço pessoas que já estão fazendo cestas para as outras coisas, né? Quantas pessoas a gente conhece, quantos que estão fazendo pelo outro, para poder fazer, para poder amenizar. Porque, infelizmente, a gente tem o quê, Botelho? Uma discrepância social Muito imensa, grande. que não deveria ser assim. Mas a gente, infelizmente, tem, né? Olha aí o auxílio que a gente está recebendo do nosso governo, as pessoas não têm nem conta, não tem nem as coisas arrumadas. Olha que situação que a gente está. Olha como o nosso buraco é muito mais baixo. Então, eu acho que agora, maior, pelo menos para mim, que eu consigo ver e que eu quero acreditar nisso, é isso. É a solidariedade, é olhar para o outro, é ver o outro, é se preocupar com o outro, porque o outro me atinge. Isso aí, Alice, muito obrigado por essa aula que você deu para nós aí sobre empatia, solidariedade, relacionamento humano, as emoções. Muito bacana ter você aqui com a gente. Agradeço de coração mais uma vez você ter aceitado o convite e ter batido esse papo com a gente. Então, para terminar, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, se você quiser, enfim, fazer algum fechamento ou deixar alguma mensagem para as pessoas e também deixar os seus contatos, se alguém quiser conversar contigo ou te seguir nas redes sociais ou te contratar profissionalmente, enfim. Aí fica à vontade para passar os seus contatos, como as pessoas fazem para te achar. Tá legal. E também pode deixar depois a sua rede, se alguém te pedir, Botelho, pode passar também, não tem nenhum problema, tá? Perfeito. Eu queria deixar assim, falar uma coisa, né? Que eu tenho pena, né? Tem tanta coisa ainda para falar para vocês, né? Passa tão rápido, tem tantas coisas que a gente poderia estar falando, que poderíamos estar engrandecendo esse nosso bate-papo, mas eu queria falar uma coisa, né? Nós estamos aqui hoje, um grande Big Brother, né? Só tem uma diferença, não tem um ganhador, né? Todos seremos os ganhadores. Se a gente fizer a lição de casa, se todo mundo colaborar, se todo mundo der a mão, para a gente poder sair e caminhar juntos e mudar a história dessa situação toda que tem, né? Melhorar onde for preciso, né? Uma outra coisa que eu acho que é assim, fantástica, que eu estou gostando muito de ver, é assim, né? Você vê, a natureza já está mostrando para a gente a mudança que ela fez, né? Olha lá, acabei de ver, acho que semana passada, o acasalamento, né, dos dois pandas lá. 10 anos que não se acasalavam. Teve o sossego, teve a tranquilidade, foram lá e se acasalaram. Né? Olha a Veneza, as águas estão, já temos peixe, né, em Veneza. Quantas outras coisas também não estão acontecendo por aí e que a gente está vendo. Outro dia mesmo no jornal eu vi um moço que estava procurando emprego, foi procurar tal auxílio, alguém ficou assim, em solidariedade com a situação que ele passou, foi lá e ofereceu um emprego para ele. Eu acho que essas coisas, né? Então é um Big Brother, sim, mas não é de um ganhador. Sim, todos vamos ganhar, né? É o tal do ganha-ganha agora. Né? E o que você falou, né? Só tem uma coisa que o Covid tem de semelhança com esse grande Big Brother que você está falando, né? Que quem sai perde, né? Literalmente hoje quem sai perde. Quem sai perde. Por isso que eu dizer, né? A gente não vai ter um ganhador, não. Todos vamos ganhar, todos vamos estar juntos, todos vamos poder fazer, né? E caminhar por essa coisa, né? E é isso, as pessoas têm que olhar para si. Gente, tem que olhar para o interno, tem que voltar para si. Quanto mais a gente voltar para si, a gente vai ser melhor que o outro, a gente vai conseguir ser melhor que o outro, a gente vai ter uma outra visão de mundo, né? Eu fiz administração, eu fiz engenharia, eu fiz psicologia, e a psicologia foi a coisa que mais me fez bem, né? Me trouxe uma leveza para mim. Então, eu acho que tem que olhar para essa coisa toda, de quanto a gente vai se recriando, de quanto a gente vai podendo ser criativo em tudo que a gente vai vivendo, né? Hoje, a gente tem essa situação, eu não posso atender pessoalmente. Nossa, que bom, tem a internet, eu posso atender, né? As pessoas não podem comer no restaurante, não pode, mas tem o delivery, né? Poxa, não tem. Percebe que sempre tem uma saída? É isso, a gente tem que buscar as saídas, né? Uma coisa que eu sempre gosto de utilizar é isso, a gente tem que sair do que não pode ser feito para o que eu posso fazer, de que forma que eu posso fazer. Né? Eu acho que isso é uma coisa diferente.
Mas é isso, meu nome é Alice, né? Alice Arruda, estou no Face como Alice Arruda, o Instagram é Alice_Arruda, o meu consultório é em São Caetano, eu vou deixar o meu celular, se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição, é 11, né? 981671270. Eu trabalho, eu sou junguiana, trabalho com essa questão no próprio consultório, faço palestra, dou aula, né? Trabalho bastante com muito recurso, sou arte-terapeuta também. Aliás, parabéns, né? Hoje é dia do arte-terapeuta. Os meus amigos são arte-terapeutas, né? Meus parabéns, né? Isso aí. Mas é isso, Botelho. Eu estou aqui, o que você precisar de mim, o que você precisar, o que a gente puder ajudar, vamos colaborar, porque agora é hora da gente se unir e ir para frente. Vamos virar esse jogo, vamos ganhar. É isso aí, Alice. Casa. É isso, imagina. Eu que agradeço. Só para terminar, a Roseli, para não deixar passar, ela fez um comentário bem legal, falou que está servindo para mostrar quanto amor há nos nossos corações que durante a correria esquecemos de manifestar. É a pura verdade isso daí. E eu queria agradecer também a todo mundo que assistiu a live. A gente ainda não teve pergunta durante a live, mas também se alguém tiver alguma pergunta depois, coloca nos comentários, eu faço questão de passar para a Alice e ela responde, e a resposta vai ficar também aí nos comentários, tá bom, gente? Obrigado mais uma vez por mais essa quarta-feira, obrigado, Alice, novamente, e na próxima semana, então, a gente tem na próxima quarta-feira mais uma Meeting Minds Live Session com algum assunto de interesse que a gente vai divulgar para vocês ao longo da semana. Valeu, gente. Um bom final de semana. Se cuidem todos e até mais. Tchau, tchau, Alice. Muito obrigado. Tchau, obrigada, Botelho. Até a próxima. Até.